Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para nós que estamos aqui na Casa Espírita. Me perdoe o óculos escuro, não vim de cover do Chico Xavier, não estou com essa bola toda, mas eu estou com um probleminha aqui no olho, por isso que eu estou de óculos escuro. Vim mais para cover de Raul Seixas do que de Chico Xavier, né? Então, aproveitando esse momento importante que nós estamos juntos para conversar sobre o Espiritismo, nós vamos fechar os nossos olhos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Nós sabemos que muita gente nos vê ao vivo, mas que depois tem repercussão bem grande a nossa irradiação da cultura espírita, tanto aqui na Casa Espírita, no Harmonia e Luz, nós aqui fisicamente, quanto no plano astral invisível. Então, a todos nós dirigimos esta solicitação de energia, de prece e de agradecimento antes de nos dirigirmos a Jesus, o nosso Pai. Nosso irmão, filho do mesmo Pai que nós, Senhor Jesus, nós sabemos que não somos dignos de sermos puros ainda como divulgadores do cristianismo. Sabemos, Senhor, que ainda que falássemos a língua dos homens ou dos anjos, não temos o amor suficiente para cobrir a multidão de reincidentes pecados que cometemos contra nós mesmos na jornada evolutiva. Sabemos, Pai, que somos teimosos, lentos, cansativos, orgulhosos, mas temos uma semente dentro de nós que jamais vai se apagar depois que nós entendemos o Teu amor sobre as nossas criaturas, Pai. A fé que nos move, por mais profundo que seja o abismo que estejamos, a sombra que nos colocamos, a certeza de um Deus Pai misericordioso que nos ama, que nos protege, e portanto falar sobre isso nos torna pelo menos um pouco mais humildes, mesmo que não sejamos totalmente puros na questão de humildade, Pai. Temos por gratidão a obrigação de falar sobre o que sabemos até aqui da espiritualidade maior, que nos traz, portanto, a oportunidade de, num pequeno canteiro da Tua obra infinita, rezarmos juntos pela paz, pela continuidade da Tua obra, pela prosperidade do Teu amor. E, enfim, Senhor Jesus, te pedindo a Tua presença nesse momento de final de ciclo, apenas no calendário, início de um outro momento, juntos nós possamos refletir sobre esperança, sobre fé e sobre imortalidade. Que seja feita a Tua vontade, Pai, esteja conosco e que assim seja. Eu escolhi um trecho que é da filosofia espírita e de qualquer filosofia, da psicologia, que é do ser humano, que é a esperança. Esperança do ponto de vista que eu quis colocar quando a Luciane me convidou para fazer aí a palestra que termina a nossa quarta-feira de 2025 e já inicia logo ali o próximo ano, num ciclo infinito. Ou seja, uma data que muda, que nos sensibiliza, que nos torna nostálgicos de certa maneira, porque achamos que conquistamos menos que deveríamos, que não temos todas as forças que gostaríamos, que as nossas expectativas para o próximo ano não são todas elas positivas como nós vemos e achamos que todos que compartilham suas felicidades têm, e nos comparamos muito com isso hoje em dia, infelizmente. Então, para refletir sobre a esperança do ponto de vista da doutrina espírita, é preciso ter esperança sobre si mesmo. E eu aplico isso justamente, e aqui trago como uma reflexão testemunhal, como um conselho mesmo de continuidade, porque se perdermos a esperança na fé e no amor do nosso Deus, dificilmente encontraremos tantas oportunidades como nos dá o nosso Deus Criador no mundo material.
não vai nos satisfazer a ilusão de felicidade temporária. Aquilo que passa com a velocidade, né, do infinito nos torna novamente sedentos logo ali adiante, porque é insaciável a ganância humana na busca da felicidade imediata, sendo que não existe felicidade no mundo material absoluta. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. E por que nós não nos adaptamos a isso com maior facilidade? E vida após vida estamos sempre, né, entranhados naquilo que temos como apegos, sejam materiais, sejam emocionais. Porque temos, cada um de nós, o nosso ritmo de evolução e que é respeitado por Deus. E, portanto, a esperança, ela é, assim como todas as virtudes e como todos os defeitos, uma conquista pessoal. Aquele que fala sobre a esperança e não exemplifica, ele pode filosofar sobre ela, ele pode teorizar sobre ela, e ele será um líder se ele senti-la. O que fez Jesus? Exemplificou tudo o que ele falou. Desculpe. Este é o nosso exemplo maior de um ser espiritual que veio até o nosso planeta para nos dar esperança. De que por mais escura que seja a sombra da noite, como foi no momento da crucificação, que às 15h virou noite, a energia era tão densa que a tempestade não foi uma vingança, foi para que aqueles fluidos tão pesados das sombras que estavam ao redor da luz que queriam que apagasse e não semeasse no mundo mais amor, a natureza simplesmente trouxe, como em outros momentos, a pureza das águas correntes, para que não se perdesse pelo menos aquela força espiritual que Jesus nos deu ao dizer: eu venci o mundo. Vinde a mim, vós que sofreis, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele já estava aperfeiçoado, porque ele já viveu a sua evolução em outras eras, em outros momentos, muito além de um calendário de 2000 anos, que é um calendário, aliás, romano, não é? Um calendário ocidental, onde Júlio César calculou de acordo com a sua boa vontade, inclusive colocou alguns meses com o nome dele, né? O mês de julho, por exemplo, é por causa do imperador Júlio César, e os cálculos também feitos. Então, o que muda para cada um de nós na esperança desta nostalgia de virada de ano, de fogos de artifício, se não mudarmos o nosso interior? Se não entendermos que nós somos seres errantes ainda, por mais que tenhamos já dominado algumas das nossas vaidades, no sentido de entender que nós não temos mais possibilidade nenhuma de esquecer o que já aprendemos de imortalidade da alma. Não podemos mais esquecer que nós somos seres imortais e que reencarnamos para crescer, e não somente para ser felizes. Você vai para uma escola de aprendizado, você vai sofrer a necessidade, de estudar, você vai ter que abrir mão de momentos de lazer para poder passar nas provas, porque tem que estudar, tem que fazer experiências, Quem estuda medicina tem que dissecar cadáveres, não é agradável, Para depois, lá num futuro, colher os louros, de curar doenças. E, infelizmente, aqui no nosso planeta cobrar bem caro por isso, o que se transformou, aliás, num comércio, vampiresco de saúde, porque, na verdade, não deveria ser assim. Muita gente tem acesso àquilo que a ciência de Deus permite apenas pelo dinheiro, e que isso terá um preço também. Um preço de justiça que revolta muita gente no mundo material, onde tantos têm tantas coisas que numa vida só, em várias gerações, não poderão utilizar, ilhas, coleções de carros milionários, valores absurdos, que se transformam em tesouros, que as traças corroem a ferrugem
consome, né? E os ladrões desenterram e roubam, como advertiu Jesus já na sua época, onde já haviam muitos faraós, reis, né, do passado, do presente, de todas as épocas. Lembrando que neste mundo teríamos mais aflições do que felicidade. E que esperança se pode ter então, se temos mais aflições que felicidades, de um Deus bom e justo, que nos coloca, né, na instabilidade de um planeta onde o desequilíbrio da balança parece pender mais para o mal do que para, né, o bem, e vemos se repetir, né, e repetir condições desagradáveis, né, de equilíbrio social. Exatamente aquilo que Jesus nos ensina com a mesma humildade que ensinaria hoje e que poucos ainda, né, têm capacidade de exemplificar. Teremos, claro que, né, o renascimento de outros, dizem que o Emmanuel já está reencarnado, que é o mentor do Chico Xavier, né, a Joana de Ângeles provavelmente vai reencarnar, outros tantos, o próprio Chico Xavier, logo lá adiante, o Divaldo Franco, vão voltar para continuar com a força dos seus espíritos, né, nos guiando. E o próprio Jesus, como diz o Chico Xavier, não está distante da administração das nossas consciências. Nós, quando nos expomos aqui a falar, sabemos muito bem que nós estamos bem longe, né, da nossa meta, que será atingida. A meta é de purificação, mas não uma santidade forçada, uma purificação, né, despersonalizada, porque a construção de cada um de nós, e aí eu coloco a questão filosófica da esperança, é sobre aquilo que está em segredo, como diz no Evangelho, na relação da nossa condição de criaturas com o nosso Pai Criador. Então o Evangelho mesmo, segundo o Espiritismo, diz: teremos vitórias e derrotas no nosso íntimo, que somente a Deus é que nós vamos trocar, não é, energias, porque é Ele que sabe o quanto é difícil muitas vezes para termos um mínimo, né, de força para sair da cama. Nós olhamos as pessoas andando e muitas vezes, né, hoje mesmo estava pensando, né, como nós somos muito ainda humorados, né, e de humores belicosos, né, porque o sábio é diferente. O sábio, ele é estável. O sábio é o Jesus na barca, dormindo, descansando, confiando na natureza e caridoso com o outro, né? Enquanto os instáveis, os apóstolos, se perturbavam, estavam desesperados, não é? Então nós somos assim, zombeteiros até. Então se você começa a observar as pessoas, você observa a pessoa X, a pessoa Y. Uma vez eu dei carona como repórter para o Juca Chaves. E era bem isso que eu queria dizer. Então o Juca Chaves, humorista, né, da época, aí a gente vê de onde eles tiravam o humor, ficava criticando as pessoas, assim, né? Olha aquela pessoa, olha aqui, os defeitos das pessoas, a gente faz o tal do bullying, etc, né? Então tudo bem, né? É uma maldade. Hoje já não se faz mais isso sem responsabilidade social. Nas escolas, se educa, né? No meu tempo, então, me chamar de quatro olhos era o mínimo, né? Eu aprendi a me defender, né? Mas hoje não é correto. E exatamente isso que nós devemos entender, como disse Chico Xavier, que a dor de cada um não deve ser menosprezada em nenhum momento. O que passa no coração da pessoa, né? Não importa a questão exterior. Eu vou tomar um gole de água aqui enquanto a gente fala. Não importa a questão de que ela está vestindo, do que ela está falando, até mesmo ela pode estar com um sorriso estampado no rosto, fingindo. Aconteceu já, eu sei de casos, obrigado, de pessoas que perderam o status numa empresa que trabalharam por anos, mas que não eram donos, né? Eram executivos de alto rendimento, convidados para toda a sociedade, incensados, bajulados. E quando perderam isso, a vaidade, né, os levou à loucura e ao suicídio, né? Porque perderam o poder material, que é muito forte, que levou ao próprio Nicodemos a temer encontrar-se com Jesus durante o dia, justamente por causa do julgamento da sociedade
né, e não perder o respeito dos homens e ganhar, né, o respeito de Jesus. Jesus dizia para Emmanuel mesmo na época: por que não me procura durante o dia? Emmanuel era um senador romano de alto prestígio, né? Exato. Obrigado pela o asterisco cultural. Publio Lentulus, né, o senador da época, né? A Lívia era filha, né, doente. Está isso há 2000 anos no livro, né, psicografado por Chico Xavier através do Emmanuel, né? E procurava Jesus à noite para não perder, né, o prestígio dos romanos, não receber, né, não passar por... E quantos de nós não faríamos isso, né? E talvez até façamos isso, né? Não que a gente tenha que se embrenhar em discussões religiosas, filosóficas. O Espiritismo, se fizesse isso, e promessas evasivas, como algumas pessoas que estão distorcendo o Espiritismo hoje em dia, teria casas cheias, né? Se nós estivéssemos aqui fazendo, né, teatro de espiritualidade, dizendo, né, que o planeta Quiron está recebendo todo mundo para expurgo, né, que é o mar da internet, né, dizendo que o 13 Atlas, que é um asteroide, né, que está passando aí, é de uma civilização extraterrestre, e que eu recebi, né, da Federação Intergaláctica aqui, né, a minha mediunidade, a força, né, única que vocês não conhecem porque eu sou, né, um charlatão de primeira. Estaria lotada a casa, porque as pessoas querem fantasias, né? Sensacionalismo, misticismo. E ai daqueles, né, que distorcem isso, os falsos cristos e falsos profetas, que não compreenderam a humildade ainda, porque estão se responsabilizando com essas pessoas, né? Falava com uma pessoa também outro dia que disse que conseguiu superar algumas coisas, mas outras não tantas, né? Artista, muito mulherengo e tal. Eu disse, olha, eu me lembrei do André Luiz. O André Luiz, né, que era também bastante doutor, né, Carlos Chagas, era muito mulherengo. As duas mulheres que foram amantes dele nasceram como filhas dele e ele morreria de ciúmes, né? Eu disse isso mesmo para o meu amigo. Eu disse, olha, vão ser todas tuas filhas e tu vai morrer de ciúmes. Então te prepara. Porque tudo tem preço, né? Então esperança podemos corrigir a rota. Não importa quem nós sejamos. Esperança, e é por isso talvez que os planetas sejam redondos, não é? Onde quer que nós estejamos, nós podemos seguir em uma direção. Em qualquer dimensão que nós estejamos, as direções, elas sempre nos levarão para dentro de nós com a luz que nós carregamos. Tem uma história também interessante, né, que me ocorre, e todos nós temos, né, nossas questões familiares, porque é aí que se encontram os resgates kármicos, né? A gente acha que não, que a gente ama, mas a gente ama porque nasceu no mesmo sangue, com a mesma genética, né? E não tem saída, a consciência pesa porque a gente combinou no plano espiritual de nascer na mesma família, não por acaso, para tentar parar estas, às vezes, de anos, como irmão, como filho, né? Como, pode ser até, né, um reencontro, os casamentos, etc., né? Então o viajante perguntou para o sábio, né? Muita gente conhece, né? Eu vou aqui, né, adaptar a história, mas daí tu bota o asterisco se caso, né, eu não fizer direito. A Luciane aqui está, é meu ponto de diretor aqui, né? Isso é bom, já estamos acostumados, né? O que acontece, o viajante foi lá e perguntou para o sábio, sábio, não aguento mais a minha cidade, né? Porque as pessoas são assim, assado, não sei o que, né? Eu vou para outra cidade. Agora eu não vou lembrar exatamente como. Eu sei que as pessoas eram como era o coração dele na cidade, mais ou menos isso, né? O sábio disse, as pessoas, resumindo a história, porque ela é longa, né? Ele quis dizer que as pessoas onde eles estavam carregavam os defeitos que ele projetava de si mesmo, do seu próprio coração. Mesmo trocando de cidade. Não vai mudar as pessoas, não vai mudar o livre-arbítrio das pessoas, você não vai mudar, né, o teu irmão no encontro de Ano Novo hoje, não vai mudar a sogra, não vai mudar, né, os filhos, não vai mudar a pessoa que vai soltar foguete, que não vai soltar foguete, não vai mudar o assaltante, porque Deus faria isso, né? Deus faria isso, mas Ele nos permite o livre-arbítrio.
E é pelo tempo e pela paciência que nós aprendemos. E para ter tempo e paciência, nós temos que ter esperança, né? É isso que o espírito de Ismael, que já estava, né, acostumado a tratar com coletividades igual às que foram colocadas por Jesus aqui no Brasil, que somos sim coletividades já bastante endividadas, mas porém esperançosas, no sentido religioso pelo menos, não é? As civilizações elas surgem e desaparecem como castelos de areia, mas o que fica é o crescimento. A Atlântida desapareceu, a Pérsia desapareceu, não sobraram pedra sobre pedra, né, de vários castelos, mas as minhas palavras não passaram e não passarão, disse Jesus. Então, as nossas civilizações também vão desaparecer e nós vamos reconstruir outras. Como diz Maria Lúcia Helena Galvão, a filósofa da Nova Acrópole, muito interessante a análise, né, filosófica que ela faz das nossas reencarnações, nós confundimos felicidade com prazer e tristeza com dor. Mas nós estamos encarnados para crescer moralmente, crescer espiritualmente e crescer também no erro. Crescer porque nós, se não tivéssemos mais direito de errar, estaríamos nos auto-sentenciando de uma maneira tão cruel que disse Jesus, da mesma maneira que tu julgarás os outros, vai ser julgado. Então a gente se julga, né, muitas vezes hipocritamente, isentos. O meu amigo disse, eu me perdoo, o problema é que eu me perdoo, vou lá e cometo o mesmo erro, né? Mas talvez o quanto de sofrimento ele tem, o quanto que ele se perdoa e o quanto de consciência ele chegou para ter isso, seja já um ponto adiante, mesmo na queda. Mesmo que na tentação da queda ele caia milhões de vezes, né? Desculpe, e tenha que se levantar milhões de vezes, a esperança é o infinito. E o infinito, mesmo que seja a solidão do espírito, ele não morre. Existem nos umbrais vários departamentos de organização astral. Um deles é justamente para as pessoas que desistiram de viver como espíritos também, né? Não somente aqui na carne. A pessoa desencarna e se paralisa pelo medo, pelo auto-julgamento, pela sensação de impotência de que ela não será capaz de ser feliz ou de fazer alguém feliz, de que se ela não conseguiu amar nem a si mesma, jamais ela vai amar a outra pessoa, né? Então, nessas regiões as pessoas são solitárias no plano espiritual e ficam lá meditando, né? Mas vivas, estão vivas, sofrendo, mas vivendo até, né, que a semente brote da rocha mais profunda, né, nascerá a luz mais perfeita, porque nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá significa que nenhuma alma será abandonada pelo nosso Pai Criador. Quando Jesus disse isso, ele deixou claro que, sendo nós centelhas divinas e Deus sendo perfeito, qualquer falha na produção de um espírito que tivesse que ser aniquilado seria uma imperfeição de Deus. E Deus não criaria alguém fadado ao fracasso. Então a sombra do erro, que atrai outro erro, que atrai comunidades, sociedades que erram e que muitas vezes fazem sim com que as esperanças se percam na sombra da escuridão, como diz no passe virtual, né, um link que tem no YouTube. Mesmo que as sombras do mal pareçam ter decretado o fim, né, que seja a aparente vitória do mal, jamais haverá uma força que compita com Deus no universo, como tentaram, né, os homens mais poderosos religiosamente, por domínio materialista, impor na Idade Média, né, a luta do bem contra o mal. Como nós vemos aqui no céu no teto das igrejas ainda, né, anjos e demônios lutando, como se houvesse o risco, né, de Deus perder a batalha, né? Então muita gente se apavora, ainda dentro da doutrina espírita mesmo. Olha, vamos rezar, porque eles estão precisando de força, porque não está fácil, né? Mas será que a gente vai subestimar a força de Deus, que criou tudo, para um grupinho de revoltados, não é? Dominarem o universo através, né, de um golpe celestial? Isso é fantasia, é subestimar a grandeza de Deus. A oração é para a nossa própria proteção, para que a gente não se alie às forças do mal.
ou não sejamos escravizados pelo mal. Jesus ensinou que aqueles que estiverem com ele não cairão no sofrimento, não é? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. O mal que nos atinge é o mal que ainda está dentro das nossas vibrações energéticas, sendo que tudo é energia. Tudo é energia, né? A energia é igual a passa no arroz do fim do ano, né? Ela se atrai naturalmente, né? Tudo. Então você tem a compreensão de que os semelhantes se atraem. As pessoas pensam igual aos muçulmanos, então eles fazem as regras dos muçulmanos. Pensam igual aos talibãs, eles se reúnem para fazer homens-bombas. Pensam igual aos ateus, a maioria hoje na Europa são ateus, porque é o dinheiro que vale, né? Tu tem dinheiro, tá tudo certo. A maioria pensa como nós pensamos como hoje, né? Um exemplo de como os pensamentos se atraem. Eu vou chegar na casa espírita a tal hora, vou ouvir uma palestra, vou tomar um passe, vou rezar e vou pegar uma força. Isso é uma lei de vibração, nós estamos numa faixa de vibração neste momento. Quando nós saímos daqui, a gente vai levar um pouco dessa vibração, mas cada um com a sua característica individual, vai cada um para a sua casa, talvez numa outra vibração. Aí se eu chegar ali, logo ali adiante, e eu não fixei em mim a minha vibração, e deixei a vibração do cara que passa o sinal fechado e quase me atropela me afetar, eu já baixei a minha vibração para o mundo. Então é orar e vigiar para não cair em tentação. Ter paciência para viver num mundo de transição planetária imperfeito, né? E trabalhar um dia de cada vez, para concluir. O que nos dá esperança de que, como disse Jesus, a cada dia baste o seu mal, que é levantarmos, vivermos as agruras do corpo físico que nos exige higiene, que nos exige tratamento, equilíbrio, né? Se a gente baixar a imunidade já vem alguma coisa, algum vírus, uma bactéria, se a gente não comer a gente fica fraco. Então a gente tem as necessidades naturais do corpo físico ao qual nós estamos aprisionados, os grilhões da carne, que nos mantém presos e que devemos respeitá-los, porque é só Deus que pode nos libertar. Se destruirmos o templo físico, nós seremos considerados suicidas, não seremos julgados, ficaremos numa vibração mais difícil de sair, aumentaremos os nossos problemas, porque a morte não existe, e a esperança, portanto, né, terá sido inútil. Mas com a esperança de um dia de cada vez e cada dia baste o seu mal, nós teremos, então, convicção de que o trabalho dá resultado. E de que nós trabalharemos tanto a questão física quanto a questão espiritual. Cuidar do corpo e do espírito. Tudo isso está bem escrito no Evangelho. O que nós precisamos mesmo é manter a constância nisso. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma bênção tão bem estruturada para que qualquer tipo de inteligência possa absorver com a mesma satisfação e a mesma capacidade de utilizar pessoalmente e a mesma certeza de que Deus é bom, que se todos aqueles que ainda não o conhecem o sentissem de uma maneira saudável e plena, nós teríamos já avançado mais. Mas quem somos nós para determinar, né, a velocidade do progresso do planeta, se nós não somos deuses? Né? Nós somos deuses, filhos de Deus, mas quem determina é Deus. Né? Jesus deixou isso bem claro, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus, que fazia milagres, né, entre aspas, né, milagres, mas que eram coisas da natureza profunda do ser que nós ainda não entendemos plenamente, mas vamos entender. Mas sim, a vontade de Deus é plena, a esperança de vida feliz, ela não é instantânea, porque nós temos uma série de questões ainda a resolver nas causas anteriores das aflições. Para concluir, já vou concluir, sendo esta a última, né, nossa exposição de 2025, quando nós vamos virar o ano daqui a pouco, no calendário, aqui no Brasil, né? Hoje agora é 3 da tarde, na Austrália já é 2026. No Japão, em outros lugares que tem o mesmo calendário, né? Nós não vamos esquecer, amanhã
dia 1º de janeiro de 2026, nós não vamos esquecer o dia de hoje. Não vamos esquecer julho de 2025, nós não vamos esquecer 2024. Nós não vamos esquecer, virou o calendário, então quer dizer, né, se eu enchi, né, o caneco às 11 horas de 2025, de 2026 eu não vou ter ressaca. Então existe, né, esse filtro, e a vida também não. Então, vida após vida, nós vamos administrando, criando, semeando e colhendo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Nós vamos plantando sementes certas e erradas. Não adianta, né, apenas não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Não adianta fingir com belas palavras o amor, porque ele é uma energia. Não adianta nós acharmos que a esperança está baseada fora de nós, porque é dentro de nós que nós temos que encontrar Deus. E isso já está no nosso universo cristão há tanto tempo que o nosso atraso é individual, continua sendo. Mas ao aceitarmos a reencarnação, entenderemos que algumas aflições que nós já passamos nos ensinam sabedoria. Portanto, já vencemos tantas coisas, já passaram tantas coisas ruins, que no final das contas tudo se resolveu de uma maneira saudável, que o que vier com a esperança de que o Espiritismo nos traz da bondade de Deus, nos purifica pela caridade, pelo amor que cobre a multidão de pecados e nos alivia do fardo pesado com Jesus, que tem o jugo leve, e bem-aventurados os aflitos, né, porque serão consolados, porque terão resgate da sua sensação de injustiça, porque entenderão que as aflições não são por acaso, e entenderemos que a caridade também nos alivia, como o vento desse ventilador que alivia o calor, o bálsamo da oração nos alivia, né, na jornada de trabalho, na subida do aperfeiçoamento, os tantos, né, de caminhos errôneos que nós semeamos e que temos, né, que repor. O universo é assim, você tirou, você pode de volta. Você se arrepende, você perdoa, você resgata. Não é simplesmente se arrepende, perdoa e é absolvido do mal que nós fizemos em vidas passadas. Você se arrepende, você perdoa, pela caridade você resgata. Ou pela dor. Né? A dor do amor não é a mesma dor do karma negativo, rebelde. Tem também no Evangelho essa questão da resignação. Aceitar a dor que eu não posso mudar, como diz a oração da serenidade, aceitando que é a vontade de Deus. Né? Resignação. Essa dor eu não posso mudar. Faleceu alguém que eu amo, o que eu vou fazer? Aconteceu alguma coisa com outro, eu tenho que aceitar a vontade de Deus, entender que cada espírito é diferente e que mesmo que sejam meus filhos, não são somente meus, são do mundo, são de Deus. Meu corpo não é meu. O meu espírito, se fosse meu, talvez totalmente meu e somente meu, nós estivéssemos agindo com total liberdade, coisa que é uma ilusão e que contradiz e sufoca uma esperança racional. Enquanto não aceitarmos a bondade de Deus nos nossos corações, entendendo como Ele age nas nossas vidas, a dúvida vai permanecer. E a esperança é uma fé muito maior do que a dúvida. A esperança é a certeza de que apesar de mim, apesar dos meus erros, apesar dos erros que eu já cometi, que eu possa vir a cometer, muitos espíritas mistificam, muitos espíritas, o Irineu Gaspareto, filho da Zíbia Gaspareto, né, recebia, segundo ele, espíritos, cantava, etc. Em algum momento perdeu totalmente a fé, ficou obsidiado, virou evangélico e pobre. Por que uma pessoa que cantava e recebia tantos espíritos, segundo ele, porque estava mistificando, porque não entendeu a doutrina, porque estava usando o espiritismo apenas para a sua conveniência ou para a sua libertação espiritual? Então é uma questão pessoal. É pessoal a minha libertação. Eu estou enganando a mim mesmo se eu estiver trazendo recortes, não é, de personalismo para uma verdade que não é minha. No Pai Nosso, por exemplo, nos seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né? É isso que eu aprendi a usar comigo mesmo. Porque o que mais me trai sou eu próprio. O meu orgulho, a minha vaidade,
o meu cansaço, né, o meu mimo, né? Todos nós fomos crianças, todos nós tivemos mimo, todos nós gostaríamos, né, de ser pegos pelos pais, pelas mães, pelaquela madrinha querida, né, que dizia que o pai e a mãe estão xingando porque estão vendo que o filho está errado. Não, vem cá com a tia, que a tia... E a tia abraça, e a tia tira todos os erros, e a criança se sente, oba, vou lá e vou fazer tudo de novo, e a minha tia vai me proteger. A vida não é canção assim tão simples, né? Queridos, muito obrigado, então, por entenderem junto comigo este processo filosófico que é a doutrina espírita dentro de nós. Nós não vamos voltar atrás nem quando formos mais espiritualizados e nem quando estivermos desencarnados. Tem pessoas que renegam o espiritismo até depois da morte do corpo físico. Morreram e não aceitam a espiritualidade nem a reencarnação. Nós esperemos que Deus nos mantenha lúcidos nisso, que não reneguemos essa bênção maravilhosa, Senhor Jesus, e vamos fechar então os nossos olhos para concluir nesta oração que vai com a nossa intenção além das palavras neste momento único, né, de irradiação e da presença dos anjos desta casa, por caridade para nós, é claro, para aqueles que aqui não puderam estar, nos livros de irradiação, para aqueles que estão nos hospitais, aflitos, famintos, nos presídios, nos delírios da carne, nas fraquezas do corpo e nas dificuldades das tentações. Ajuda-nos, Pai, fortalece a nossa fé, protegei-nos e que possamos, Pai, dependente dos calendários, nos renovarmos todos os dias, todos os momentos, se for preciso, na direção da esperança e da fé. Muito obrigado pelo momento, pela tua oportunidade, seja feita a tua vontade, que assim seja. Obrigado.